pode continuar observando o objeto de meditação que a gente tem costume de trabalhar, enquanto a gente ouve umas breves reflexões. Com relação aos obstáculos para Samadhi, o Buda usa símiles com a água. Então, por exemplo, um dos obstáculos ele descreve como uma mente tingida, como se jogasse corante, outro como uma mente toda cheia de musgo, toda lameada, outro com uma mente, uma água muito agitada, borbulhosa. Então, quando esses obstáculos entram na mente, a mente perde aquela propriedade de clareza, perde aquela propriedade de paz, de estabilidade. E a gente tem que treinar nossa sati para captar os momentos em que isso acontece, seja na vida diária, seja na meditação. Tipo, ele não pode admitir que a gente paga um segurança para vigiar a nossa casa e que, tipo, o ladrão entra e o segurança não vê. Isso não é aceitável. Então, esse segurança da nossa mente tem que estar bem treinado para ele ser capaz de captar o momento que a mente está capotando, está virando outra coisa. Então, a gente tem que usar os meios hábeis que a gente tiver disponíveis para detectar na hora que estiver acontecendo e perceber e sentir a diferença. Tal como se a gente tiver um sensor na água. Qualquer mudança de propriedade da água, esse sensor vai disparar o alerta. E como qualquer sensor, para ele funcionar, ele tem que estar presente naquilo que ele está monitorando. No caso aqui, o sensor é sati. Se não tiver sati, não vai perceber, não vai ter como ver, porque ele não está lá, não está presente. Como a gente vai perceber uma coisa num lugar que ele não está presente? Então, por isso que é tão importante sati. Tá com a mente, terminou as tarefas, terminou os afazeres, budô. Itipiso, Bhagavara, Hansama, Sambuddho, e aí por aí vai. Não deixe a mente desocupada, ociosa, porque a mente ociosa é o que as kilesas gostam de manipular. Não que a gente não possa descansar, mas descansar a sati é perigoso, porque nesse momento que é como se a gente mandasse o segurança sair para tirar uma soneca. É aí que acontece o roubo. Então fica bem atento à mente, fica bem atento ao que está acontecendo, tipo, fica bem atento a qualquer mudança nessas propriedades da nossa mente. Para a gente ser capaz de detectar essas mudanças, tem que ter sati. Se não tiver sati, se não tiver o parâmetro de normalidade para comparar, é como se a gente tivesse um segurança que nunca viu a imagem da nossa... Tem uma câmera de segurança na nossa casa quando está tudo no lugar.
Então, quando as coisas saírem do lugar, a gente tem uma imagem para comparar. Opa, as coisas saíram do lugar, alguém entrou aqui. Agora, se a gente não tem uma imagem de normalidade, qualquer coisa é normal. E aí a mente simplesmente segue e vai. Então, por isso que é tão importante ter sati. E quando a gente tiver sati, quando a mente estiver presente, por mais que a mente vá e volte, Budô, vai ter momentos de clareza, vai ter momentos de estabilidade. E isso vai guiar a gente a ter um critério de contraste, um critério de comparação para nossa mente. E a gente vai saber quando a mente está obscurecida, quando a mente está tingida, quando a mente está afetada pelos obstáculos. E aí a gente vai... Primeiro, se a gente não for, a gente tem que ser capaz de detectar. Segundo, a gente tem que ser capaz de resolver. Mas tem que começar detectando, afiando nossa sati, afiando nossa presença mental. Só de afiar a sati por si só já vai bloquear os obstáculos. Né? Se cada vez a nossa sati for mais forte, os obstáculos não vão estar presentes. Se a mente está com Budô, a mente não vai ter os 5 obstáculos. Essas coisas entram na mente quando a mente não está com o objeto de meditação. Então, quanto mais sólido for isso, mais fácil fica a mente manter esse nível de estabilidade, manter esse nível de sanidade, saúde mental. Se a gente tiver um pouco de sati e olhar para essa mente, e ver, as coisas que ela cria e, as direções que ela empurra, a gente vai ter algum momento que a gente vai começar a se sentir enganado. Que a mente empurra numa direção, cria umas coisas que não tem cabimento. Parece não ter propósito. Simplesmente para distrair, para fugir, para não enfrentar os problemas. E quando a mente estiver atingida, o que a gente deve fazer? Quando a gente perceber, opa, a mente está afetada, a mente não está clara, a mente está afetada, está dominada pelas impurezas. Opa! Quando a gente tiver um tempo, assim, se a gente está no trabalho, se a gente está numa ocasião e não temos como parar para focar nisso, né? Tudo bem. O primeiro momento que a gente tiver disponível, né? Seja se levantar da mesa de uma reunião de família e ir até a cozinha buscar alguma coisa, né? Coloca o máximo de Budô nesse tempo, né? Budô. Não deixe para depois. Não deixe para apagar o incêndio depois que ele já ficar mais forte. Apague ali mesmo, né? Treine a sua mente a não tolerar incêndio. Se a gente tolerar foguinho, vai tolerar fogão. E aí é muito mais difícil de conter e reverter. Se a gente contém o foguinho durante a semana, não vai ter incêndio no final de semana. Então, assim, não deixar para depois a prática, priorizar. A gente tem que parar, também uma reunião de família tem que parar, vou lá no quarto meditar por 1 hora. Não é isso. Dá para enfiar essa mini prática nesses intervalos. Levanta a mesa, vai buscar alguma coisa, vai no banheiro, Budô. Vamos ver se não vai ter uma diferença quando a mente voltar. Isso que é importante. Viu que a mente descambou, vai lá e conserta. Porque quando a mente descamba, né, a mente capota, a mente é dominada pelas impurezas, aí ela entra no modo defensivo, né? E modo defensivo é complicado, né? Porque ela começa a afetar não só a gente, mas também os outros, né?
O modo defensivo é tipo, tudo é culpa dos outros, os outros fazem isso, os outros fazem aquilo. Tipo, a causa do meu sofrimento é os outros, essa situação, é isso, é aquilo, é minha mãe, meu pai. E não é isso, né? É só a mente arranjando desculpa para as impurezas terem entrado na mente. Né? Então, assim, não tem que dar bola para isso, né? Budô. E não saia, se contenha, né, de descontar nos outros. Né? Isso gera desarmonia, isso gera conflito. E dentro do ensinamento do Buda, sempre, como é que fala? A gente tem que resolver do lado de dentro. Né? Resolver do lado de fora não é resolver. Né? Pessoas querer te ofender, pessoas querer te machucar, isso tinha até para o Buda. Né? Então não ache que você vai escapar disso. Né? Pessoas intencionalmente causar-lhe o mal, tentar lhe causar o mal. Mas também tem o caso de pessoas que não estão querendo fazer o mal pra gente. A nossa mente percebe de outra forma e vem entrar na defensiva e começa a atacar. Então, mente na defensiva já é um sintoma também de obstáculo. Então, tomar cuidado com isso, né? Ficar atento a esses sinais de alerta. Né? E no primeiro momento que estiver disponível para focar nisso, faça. Né? Não deixe para depois. Não deixe para depois, quando chegar em casa, olhar para isso. Budô. Se a gente priorizar isso, né, fica muito mais fácil. Né? É que nem manter uma casa limpa. Né? Se cada vez que a gente vê uma sujeirinha, a gente limpa aquela sujeirinha, né? Tipo, tem uma coisa suja, a gente vai lá e limpa, é muito menos cansativo do que ter um tal do dia da faxina, né? E aí nesse dia você fica de manhã até de noite limpando. A mesa está suja, você vai lá e limpa. O espelho está sujo, você vai lá e limpa. A pia está suja, você vai lá e limpa. Coisa de 5 minutos. A louça está suja, você vai lá e limpa. Não tem aquela pia de 200 dias para lavar. Fica muito mais fácil, muito mais leve, muito menos cansativo. Então você vê, a diligência, tanto na vida diária como na mente, é importante para proteger a mente dos obstáculos. Né? Então fica o convite de testar e refletir nessas coisas, né? Não deixar para resolver o fogo mental depois. Resolver o quanto antes. Isso ajuda a gente a refinar na prática. E seja qualquer obstáculo que a gente está enfrentando, dor física, temos que enfrentar em algum nível. Tá bom, tá com dor física. Tá no nível de que tipo, ok, a mente grita e fala, não, melhor você sair daqui, melhor levantar, melhor andar, melhor levantar, melhor deitar, melhor fazer outra coisa. Assuste as suas quilesas, né? Assuste as impurezas mentais. Né? Não, vou ficar 5 minutos, vamos ver o que acontece. 5 minutos não vai matar ninguém. Questione. Né? Tá com muito sono? Não, vamos ficar pelo menos mais 5 minutos. Tô com muito sono. Fica 5 minutos, vamos ver se realmente essa sensação não vai mudar. Antes de 5 minutos, foque no Budô por 5 minutos. Vamos ver se não vai ter nenhuma diferença. Isso também é importante para a gente enfraquecer esse hábito de acreditar na mente, né? Porque aí, muitas vezes a gente está sendo enganado. A mente fala, não, você não vai aguentar, você não vai conseguir, você não pode fazer isso, é muito difícil para você. As quilesas sempre querem que a gente desista da prática. Mas a gente começa a questionar e começa na direção contrária e começa a ver o quanto a gente estava sendo enganado. E o quanto elas queriam, na verdade, sabotar a gente. Queriam atrapalhar a nossa prática.
Então fica bem atento a isso, né? Porque essa prática exige enfrentamento também. Né? Óbvio, também temos que saber o nosso limite, né? Você está com muita dor, ó. Chega uma hora que às vezes você tem que sentar, tem que levantar, está com muito sono, às vezes tem que deitar mesmo. Existem essas situações. Mas também existem situações que é só as desculpas mentais. Então olhar para isso, né? Tá bom. Pelo menos meio a meio a gente luta, né? Começa daí. Uma vez a mente fala, não tô aguentando, tá bom. Essa vez eu vou seguir. Da próxima vez eu não vou seguir, então. Vamos ver o que acontece. E assim a gente vai enfraquecendo os hábitos mentais não saudáveis, né? E fortalecendo os hábitos que fortalecem o Dhamma, enfraquecem os obstáculos. Então fica o convite de testar essas coisas, né? Porque se a gente enfraquece os obstáculos, a mente fica mais pacífica, mais clara. E aí fica mais fácil de contemplar, de ter sabedoria. Então é isso, por hoje seria isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa. Só um comentário. Essa característica, né, de enfrentamento assim, da tradição da floresta é uma coisa que vai muito contra, né? Tudo assim que a gente vê hoje em dia é muito difícil assim, aplicar. Por um lado, tem aquela coisa de ter que descansar, ter que ter amor por si mesmo, né? Por outro lado, tem isso de tem que enfrentar, né? Tá sendo difícil. Sim, tem que achar a medida certa, o equilíbrio, né? E se a gente apertar demais também, né? Tipo, espana, né? Tipo, eu lembro direito nesse do noviço que chegou lá em Mapjan. Ele chegou, ele já estava lá quando eu cheguei, né? Aí ele começou o retiro das chuvas, ele começou com umas adjustâncias muito pesadas, tipo jejum dia sim, dia não. E aí só ficava na cabana isolada lá no topo da montanha o dia inteiro. Tipo, depois de uma semana o cara, teve um dia de manhã que a gente falou, cadê o cara? Sumiu, foi embora. Tipo, nem despediu dos outros, de tão complicado que ele tava. Tipo, a desculpa que ele deu, não, eu quero comer pão. Quero voltar pra Espanha pra comer pão. Porque aqui não tem pão. Eu gosto de pão. Tipo, você vê, tipo, se apertar demais a mente, tipo, você vê, as quilesas vão vir com tudo, né? Então você tem que saber a medida certa. Tem que saber onde que a gente tá também, né? Tipo, tá bom. Você vê, esse é um lado extremo de enfrentamento, né? Você cutucou um inimigo mais forte que você. Então você tá, tipo, você foi mexer com um campeão de boxe lá, tipo, você vai apanhar. Então você tem que começar a treinar devagarzinho, né? Mas também não deixar de treinar, né? Se você não começar a treinar com alguém um pouco mais forte que você nunca vai melhorar, né? Vai ficar sempre naquele mesmo nível, naquela mesma faixa, né? Então, assim, tem que saber o ponto. E assim, é no teste, né? Não tem como saber onde é o limite, né? O limite a gente tem que testar, né? Tem que sentir, né? Então, às vezes você toma ditanas mais pesadas, tipo, não, eu acho que eu estou sendo muito negligente nesse ponto, então vamos lá. Você coloca uma ditana de enfrentar isso. E você observa o efeito que tem na sua mente por um certo tempo. Não, tipo, não, tem muito problema com uma certa comida, eu gosto muito de uma certa comida, tá bom. Então eu não vou comer chocolate por um mês. Aí chega lá na primeira semana, tipo, não, eu tô muito nervoso, eu preciso comer chocolate, eu tô muito irritado, eu não consigo nem meditar, que eu só penso em chocolate. E aí, tipo, você tira a conclusão que não, tá errado isso, tá agitando a minha mente. Não, isso é uma decisão precipitada, né? Tem que olhar com o tempo, olhar ao longo do tempo, né? E tomar ditana nessa altura, né? Tipo, você não é viciado em chocolate, talvez uma ditana dessa não dê conta, né? Talvez tenha que fazer, uma vez por semana não como chocolate, ou 2 vezes por semana não como chocolate. E aí olha o efeito plenamente. Então, assim, tem que testar, né? E assim, para testar é normal que a gente tenha que apanhar, né? Porque tipo, a gente tá lutando com um inimigo mais forte que a gente, né? Então assim, é natural que tipo, a gente vai enfrentar a sonolência, a gente vai enfrentar a fome, a gente vai enfrentar a dor. Vai doer.
quando a gente passar do nosso limite e pegar um inimigo um pouquinho mais forte? A gente vai apanhar, a gente vai levar murro na cara. Mas só assim a gente vai saber onde que a gente está. E só assim a gente vai saber o que a gente tem que melhorar. Então não tem que ter medo de... Assim, vai ter dor. A dor do esforço existe, né? A dor de lutar contra as crianças existe, né? Mas é uma dor que leva ao fim do sofrimento. Né? Ao contrário da dor do conforto, né? O conforto leva ao sofrimento no futuro, simplesmente. Porque a gente fica mal acostumado. Então, assim, é um sofrimento que leva ao fim do sofrimento, né? Então, assim, a pessoa tem muita sonolência, vai dormir menos, vai ter sensações desagradáveis. Mas, por outro lado, é isso que vai possibilitar a gente aumentar as qualidades mentais internas para poder enfrentar essa sensação mais forte. Como que a gente vai ser forçado a melhorar se a gente não tiver o sofrimento como motivador, né? Tipo, o sofrimento é o único motivador que tem, né? Para melhorar. A mente sofre com um certo nível de sensação, a gente tem que levantar nossas qualidades mentais para enfrentar isso, né? Para lidar com isso. Sabedoria, concentração, poder analisar isso. Né? Do contrário, tipo, se a gente está só na zona de conforto, tipo, não melhora, né? Porque a mente tem esse nível mental, aguenta esse nível de sensação. Aí, tipo, um dia a gente vai vamos ficar doente, vai ter alguma coisa, vamos enfrentar sensações muito desagradáveis. E aí, como é que a gente vai fazer? Se a gente estiver muito velho, estiver muito fraco de saúde, como é que vai ser pra gente enfrentar, levantar nossa mente a esse nível, né? Às vezes não dá, né? Sensações muito dolorosas a gente não vai conseguir lidar, mas a gente está sujeito a isso nesse mundo. Tipo, você pode tomar todos os cuidados do mundo, mas você pode ser atropelado por um ônibus, né? Então, assim, a pessoa pode ter pode ter um carro seguro, pode andar com o maior cuidado na rua, mas um ônibus pode bater no seu carro, né? Nada impede disso, né? Não tem nenhum lugar seguro no mundo. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Então, preparar a mente para isso, né? Treinar a mente para isso. Então, treinar a mente vai causar algum desconforto, né? Mas é algum desconforto que vai possibilitar a gente a melhorar e elevar a mente. Mas tem que saber o limite, né? Tem que testar. Testando e sentindo.